Oceano, 70% da Terra, essencial para o clima, a alimentação, a vida. Ainda assim, ignorado pela maioria. A ONU criou a Década da Ciência Oceânica, de 2021 a 2030. Busca uma coisa: transformar conhecimento científico em ações concretas. A cultura oceânica é mais do que entender sobre o oceano, o aspecto físico, químico, biológico. Ela não é um mini curso de oceanografia. A cultura oceânica é sobre entender a nossa relação com o oceano. O oceano, por diversas suas características, influencia a nossa vida e as nossas ações influenciam o oceano. Então ela traz uma reflexão que vai ficando mais claro, cada vez mais pessoal, né? Onde a gente, claro que precisa do conhecimento sobre o sistema oceânico, mas a gente começa a pensar sobre as pessoas e o papel das pessoas neste processo. Você entender que tudo que está no mar, ele reflete aqui dentro da Terra. Então não pensar que só aqui que a gente tem que cuidar, mas dentro do oceano também, né? Dos mares, né? O mar como uma área de lazer, né? Que eu surfo. Então eu sempre tive esse contato muito grande com os oceanos, né? Então, para mim tem tudo a ver. Todo esse meu lifestyle, ele é gerado, né? Gira em torno do mar. Algo importante del mar para mí representa la libertad y la tranquilidad, es sentirse tranquilo, conectarse uno mismo con la naturaleza. Esa sería una de las cosas que... La cultura sería como una costumbre, cosas que llevan, que se manifiestan, que se hacen en un lugar como en una isla o en una playa o cosas así. Para mí eso sería cultura oceánica. Los locales que hay, las ventas, cambian muchas cosas. Por ejemplo, uno vive mucho más tranquilo, más conectado con la naturaleza. Cuando uno está en la ciudad tiene una vida más agitada, más rápida. En cambio aquí, a la orilla del mar, como que todo es más tranquilo. É diferente, é mágico, se parece. Penso que minha casa ela é muito mais a minha mochila hoje em dia, mas eu escolhi passar muito mais tempo vivendo perto da praia e eu posso... A cultura oceânica ela molda o restante da cultura local, como a pesca da tainha. A pesca da tainha ela alimenta o sistema de pessoas que vivem aqui na região. E essas pessoas só vivem aqui na região porque tem o oceano com os peixes nela. E para esses peixes continuarem ali, da mesma forma que para seguir com o nosso ar limpo, a gente precisa cuidar do oceano. Por muito tempo, nós pesquisadores de poluição sempre falamos que a fonte da poluição é uma cidade, é uma indústria, foi hoje a gente vai percebendo que a fonte da poluição é o ser humano, porque atrás de uma cidade tem governantes, atrás de uma empresa tem pessoas gerindo. Então sempre é uma pessoa tomando uma decisão, e por isso a cultura oceânica, ela assume esse papel cada vez mais central, das pessoas pararem de olhar o processo de fora e se entenderem como eixo central de todos os processos que ocorrem voltado ao oceano. E a gente ajuda a que cada um encontre dentro da tua realidade como promover mais a cultura oceânica. O maior desafio é esse encontro, esse engajamento, de que faça com que todo mundo entenda que não, a gente precisa de um olhar diferente para resolver o problema da mudança do clima. E talvez ao olhar para 70% do planeta, nós vamos agilizar o processo de resolução dos problemas climáticos. E para isso a gente precisa ter essa cultura de entender a nossa relação, o nosso papel. E isso não importa se está perto ou longe do mar, porque o oceano regula o planeta como um todo, ele regula o continente como um todo. Eu sempre dou um exemplo, são muitos, mas o agronegócio, distante do mar, na região centro-oeste do Brasil, por exemplo, no interior dos estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, mesmo estados costeiros e tantos outros, São Paulo, ela é regulado por ciclo de chuva. E o ciclo de chuva é regulado pelo clima, que é regulado pelo 70% do planeta. Quando o oceano não está bem, como agora o oceano está febril, uma temperatura muito elevada, isso aumenta as ondas de calor, isso baixa a produtividade do agronegócio. Olha o exemplo do café, e todo mundo foi pagar mais do café no supermercado. Então, esse ciclo, entender e desmistificar esse ciclo, entender que a origem do problema está lá no oceano, é um exemplo de ajudar a desenvolver uma cultura oceânica, e não é só para quem está perto do mar, é para quem também está, né, distante do mar. Se a gente olha esse cenário de promover a cultura oceânica perto ou longe do mar, é onde o Brasil tem dado um exemplo global. Como mencionei, existem várias plataformas nacionais. A Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, ela trata com governos, empresas, então instituições de gestão, de governança, de tomada de decisão, mas tem um setor muito específico que é o setor da educação, por exemplo. Né? O setor da educação, o Brasil tem sido um super líder,
né, no sentido de atingiu recentemente como o país com o maior número de escolas azuis no mundo. 25% das escolas azuis do mundo estão no Brasil, né? E olha que nós temos escolas azuis em mais de 60 países no mundo. 25% está no Brasil. O Brasil foi o primeiro país a responder uma meta da Unesco, que era assumir o comprometimento de construir o currículo azul. Processos educacionais são longos, ninguém faz assim, pá, e tem um currículo. Mas você tem que ter um compromisso público, política pública de fazer. E o Brasil assumiu isso, né? Agora, foi o primeiro país a responder a meta da Unesco. Tivemos a felicidade de ter o presidente Lula falando sobre isso na Conferência do Oceano, trazendo esses dados, reafirmando esse compromisso. Então, essa liderança do Brasil mundialmente na educação, mas que não é só na educação. Os dados, os relatórios oficiais da Unesco dos últimos anos mostram que o Brasil é o número de países com o maior número de projetos em cultura oceânica, e aí projetos da sociedade civil, da academia, que vão para a educação, que vão para outras áreas, né? A cultura oceânica não é só educação, ela é muito ampla. O Brasil é o país líder da produção de conhecimento em cultura oceânica, dentre os países do sul global. Ele é o 11º no mundo, mas os outros 10 são do norte global. O Brasil é o primeiro do sul global. Então, o Brasil, ele tem uma liderança e que ela vem viva do nosso jeitinho brasileiro, a nossa diversidade cultural, a nossa realidade, a nossa alegria, e que vai, então, inspirando todo o mundo a fazer isso. Os próximos anos, eu acho que a gente vai ter um potencial de fazer ainda melhor. Se a gente olha globalmente e nacionalmente, as plataformas que eu já mencionei, a Aliança pela Cultura Oceânica, a Escola Azul, a Olimpíada do Oceano, elas são plataformas que vão ajudar. Eu acho que a gente começa também a ver primeiros resultados. O programa Escola Azul completou seu 4º ano, é muito pouco, porque educação e comunicação precisam caminhar juntos. O oceano é futuro, economia, clima, alimentação, cultura. Sem conhecimento, não há conservação.